Ih, caralho. Estou acordado, já acordei. Ê, mais um pesadelo. Ah, caralho. Ah, e aí, Beuzebu? Konogato toda mandou carta de fã-clube. Valeu, cara. Esse capítulo é bom e longo pra cacete. É, parece que a cada capítulo que passa aumenta a história, né? Tipo... O capítulo 1 foi bem curto, o 2 foi médio, o 3 foi bem longo, cara. Ficou... Cara, 1 hora e 40 pra resolver o capítulo 3. Houve uma batida na porta e eu pude ver novamente. Era eu mesmo outra vez. De repente forçou minha mão e essa tal liberdade se revelou como uma mera ilusão. Eu fui forçado a assistir tudo, um prisioneiro em minha própria mente. Eu fiz coisas terríveis, coisas imperdoáveis. Tô andando sozinho. Agora não, agora eu tô controlando. Ah, é realmente Beelzebub. Quem é você? Eu sou Lord Beelzebub. Você é tipo diabo? Não, esse é um apelido, concedido a mim por meus familiares. Beelzebub tá triste, velho. Família pode ser difícil, de fato. Posso passar pela porta? Você não pode passar por minha porta. Você deve admirar minha arte primeiro. Sim. Na escuridão existem 5. A quinta você não deve ver. Das 4 artes restantes você deve vislumbrar 3. Tendo feito isso, informe-me. Zebu. Eu não posso ver a quinta? Puta. É um filho da puta pra atiçar curiosidade, velho. Ah, você não pode ver a quinta. É claro que a gente vai querer ver a quinta. Pecados deles. O que fez-nos merecer tal sofrimento? Eles estavam determinados a devorar cada um de nós. Nada podia detê-los. A luz ardente dos deuses se apagaram. Seus olhos vigilantes se tornaram gritos de horror. Então tudo ficou preto. Aí o Gold. Peraí. Ah. Tá bom. Caralho, que susto, velho. Eu estava quebrada antes dele me encontrar. Despedaçada e perdida, e então ele olhou para o meu rosto e me viu inteira de uma só vez. Depois de ser descartada por todos os outros, após anos não sendo vista ou ouvida, ele me viu e nós estávamos apaixonados. E tudo estava perfeito. Até que tudo se despedaçou novamente. Opa, e aí, Gus? Mandou uma carta de fã-clube. Valeu, Gus. Forte abração, velho. Até que... Ah, agora só a dor. Ah! Que perturbado! Ô, Zebuzão! Uma vez que atravessar aquela porta, não terá como voltar. De nada. Até mais, boobs! Ah, vai dar merda, 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 vai dar merda.
Tem nada nessas porra, não? Mas tem nada nesses caralhos? Ih! Ei, quantos anos se passaram? Na quarta porta tinha uma das fitas. Ah, mas tinha uma senha na porta. E eu não sabia que eu não podia voltar. Quer dizer, não, eu já sabia, né? Ah, eu fui apressado, gente, desculpa. Ah, a guitarra tá com ampli portátil lá, velho, da hora. Cadê meu celular? Ih, a casa tá bem mudada, hein? Ô, peraí. Isso aqui não é a mesma casa, é? Não, isso aqui é outra casa, velho. Eles se mudaram? Ah, que da hora, um GameCube. Nosso próprio mistério local e em outras notícias, os moinhos de Knockfell foram tomados por chamas durante a manhã. Bombeiros correram para a cena, mas quando finalmente conseguiram controlar o fogo, a maior parte do prédio e material haviam sido destruídos. A fábrica tem sido uma grande fonte de empregos para a nossa pequena cidade. Tá, foda-se. Porão. Tá, aqui é coisa do Gizmo. Fala, Gizmo! O Gizmo tem uma TV própria, velho. Cara, sério, de onde você tira esses adesivos? Tá, posso... Não vou sair. Quero explorar a casa. Avatar DG, tô perdido. Fui jantar pelo visto e perdi muita coisa. Quando foi que você saiu, cara? Tá, andar de cima então. Ih! Neil. Bom dia! Saulo? Oi, Neil. Sem Maria Chiquinha hoje, hein? Acho que nunca te vi de cabelo solto. Quase não te reconheci. Pois é. Tá assistindo bem, cara? Você parece meio fora do ar. Ah, tô bem. Eu te ouvi levantar algumas vezes ontem à noite, tem café fresco lá embaixo. Pega café bom, cara, pega o café. Ele vai me deixar passar, droga. Vou pegar um cafezinho então. Ah, ele não quer café, velho, vai se fuder então. Ele não quer sair. Peraí. Eu olhei tudo que tinha aqui mesmo? Tá, nada pra pegar. É o namorado do Todd, é verdade. O Neo era o namorado do Todd, né? Pode crer. Eu não reconheci ele, mas na foto eles eram crianças. Carregador. Não dá pra explorar aqui. Não dá pra explorar aqui também. Deixa eu voltar pro porão. Dá pra procurar fantasma? Não dá, cara. Eu não tenho meu Super Game Gear. Peraí! Agora que eu vi, mano! São streamers! São streamers os adesivos! O Alonsoca tá ali! O Alonsoca tá ali, velho! Caralho!
caralho! Mano! O Alanzoca tá ali nos adesivos! Tem alguém mais que eu reconheça? Mano! Como assim? Eu não sei a combinação nova que Todd usou. Puta que eu pariu. Foi uma homenagem do criador e as pessoas que ajudaram na divulgação do jogo. Caralho, velho! Ah, então tipo... Sei lá, quem divulgou lá no primeiro capítulo, ele fez isso quando lançou o quarto? Mano, que foda! Muito foda, cara! Nossa, que da hora! Bela homenagem. Tá, você viu meu celular? Encontrei lá fora ontem à noite na varanda, não seria bom se ficasse lá, então eu trouxe pra dentro. Tá, me dá meu celular, obrigado. Cadê o Todd? Ele tem aula hoje de manhã, certo? Como vai a caça fantasmas? O Todd comentou que estava bem devagar ultimamente. Devagar? Eu bem queria, quer dizer, devagar, tá bem parado. Vocês estão tentando me proteger de novo, não é? A gente da parte de vocês, mas vocês sabem que eu sei me cuidar, né? Além disso, eu sou 2 anos mais velho que todo mundo aqui. Não, é que só a gente... Sim, eu sei. 4 amigos fizeram um pacto 5 anos atrás e eu respeito a lealdade por trás disso. Falando de fofura, eu ouvi dizer que a adorável Ash está vindo pra cidade hoje. O lobo solitário dos 4 cavaleiros retorna, tá animado? Nós devemos nos encontrar hoje de tarde. Então, isso é um não pra animação? Não é isso, eu mal posso esperar pra vê-lo, só estou, sabe, meio cansado hoje. Ainda tem café lá embaixo chamando seu nome, Sally Face, vem pegar um pouco. Ontem de noite eu achei que tinha escutado algo como uma sirene estranha. Tá, não era bem isso, era quase como uma... Deixa pra lá, provavelmente foi só mais um pesadelo. Tá, como vai o trabalho? Trabalho, eu tinha que cobrir o turno da manhã hoje, tenho que correr. Te vejo mais tarde. Opa! Nova senha do galpão, foi uma boa... Beleza, agora temos a senha do galpão. Show. Opa! O novo amador mandou um urso soviético! O SSRB Bea! Oh, valeu, novo amador. Forte abraço, cara. Brigadão pelo donate. É nóis, cara. Pra onde que era o porão mesmo? Tá gostando do jogo? Cara, tô amando esse jogo, mano. Sério. A história tá do caralho. O que tem lá? Vamos ver, cara. Vou descobrir o que tem no galpão. Mano, eu ainda fiquei muito pirado com o adesivo dos streamers. Aquilo é o Araújo? Não sei, cara. Sei lá. Gente, quem tanto vocês reconhecem aí nos adesivos? Eu não acompanho tantos streamers, eu reconheci só o Alanzoca, velho. E também porque o negócio tá meio desfocado. E o adesivo do Alan é meio grande, então dá pra ver. Eu não reconheci... Nossa, é uma... Tá, tudo bem. Esquece os adesivos. Stalin vai ficar com inveja desse donate. É o ursinho, o urso soviético. Opa, peraí. 40, 35, 36, 4. Show.
Considerando que leva em média 1 ano pra lançar capítulo novo e esse foi lançado no fim do ano. Ah, cara, o pessoal falou que o capítulo 5 vai lançar no final desse ano. Eita! O que a gente tem aqui, hein? Eu nem acredito que já estamos trabalhando nisso há 5 anos. Parece que quanto mais conexões encontramos, menos sentido tudo isso faz. O culto ainda está operando. Gustavo Lema no Rocket. Valeu, Gus! Fica um Discord depois que eu terminar aqui, eu vou logar Discord, hein? Depois a gente troca uma call e joga alguma coisa. Valeu, Gus. O culto ainda está operando? Se sim, então onde estão todos os membros? Foi legal o Rob financiar nossos novos equipamentos. Quando ele descobriu o que estávamos fazendo, ele basicamente achou que nós éramos os próprios pega-fantasmas modernos. Fita solta? Tá porra. Clara Lisboa, mandou Rocket TV. Valeu, Clara. Eu vi a fraca silhueta de um homem. Algo de importante sobre ele eu posso sentir, como uma memória distante no fundo de minha mente. Sua imagem é passageira, ela pisca diante dos meus olhos e some outra vez. É como se ele estivesse preso em uma realidade paralela, um fantasma, fora do meu alcance. Ou talvez eu seja o fantasma, e ele é quem reside na Terra dos Vivos? Eu já gritei, cara, na boca da mulher! Eu já gritei tentando chamar sua atenção, mas não acho que ele possa me ver ou me escutar. Vixe. Acho que não tem mais nada pra ver aqui dentro. Ah, agora eu posso carregar o celular, é verdade. Ah, eu vi que tinha um círculo em cima da porta, só que eu já vi tanto. Apareceu tanto círculo, apareceu tanto pentagrama nessa porra que eu nem notei. Que eu nem me importei, na verdade. Recris mandou um Rocket Chip, valeu? A diferença, peraí, pelo que eu vi, isso aqui não é um pentagrama. Cadê? Não, esse aqui não é um pentagrama, esse aqui tem 6 pontas, velho. Esse aqui é diferente de um pentagrama. Esse aqui é um hexagrama. Pedro, será que vai fazer algum dia outra live de 12 horas? A gente ainda tem o Undertale Genocida, né? Ainda podemos fazer a live do Undertale Genocida. Vai que leva outras 12 horas pra fechar. Mostrando também todos os easter eggs presentes na Genocida, né? Não, não era pra subir, caralho, era pra ir no meu quarto. É verdade. Carregador. Tá carregando. Tá, eu já explorei a casa, mas vou explorar de novo enquanto carrega o celular, né? Fox Mito, vou tomar um banho e já volto. Beleza, bom banho, Fox. Tá, difícil pegou fogo, foda-se. Não posso tomar banho. Fala, fiote! Fala, fiote. Eu quero ver tudo que é possível explorar, velho. Será que dá pra hackear um semáforo nesse Nokia? Vocês estão jogando muito Watch Dogs, gente. Só é uma droga que eu perdi a pacifista. Melhor rota com melhores easter eggs. Ah, cara, por isso que eu resolvi gravar tudo aquele... Na verdade, não gravei. Eu baixei a live do YouTube, baixei às 12 horas e cortei pro... né? Nada pra falar aqui. E postei tudo no canal, então quem perdeu a live pelo menos pode ver os pedaços lá. Assim como essa do Sally Face, eu tô gravando essa do Sally Face. Quem perdeu... Tá, ele não quer café. Ele não quer sair de casa. Então,
Quem perdeu a live do Selfface eu vou postar editado no canal. Quando eu digo editado, não com vários cortezinhos, mas pelo menos, sabe? Cortar de meia em meia hora. Posso explorar aqui as coisas? Tá, não posso. Cara, eu só acho que eles deveriam ajeitar essa privacidade do quarto, velho, sabe? É escada direto pro quarto, parece o meu quarto. O meu quarto é escada direto, sabe? Não tem parede depois da escada. Se eles botarem uma parede aqui, ia melhorar essa privacidade. Só acho, assim. Tá, pelo menos eu posso pegar o celular já? Tá acordado? Agora estou, o que foi? Tem algo de errado nos apartamentos Edison. Além de fantasmas e o porão bizarro? É sério, tô indo aí. Me dá uns minutos. Beleza, avisa quando estiver pronto. Pronto. Indo. Show. Caralho! Tá porra! Eu assustei, realmente. Tá, capítulo 4, julgamento. Esse é o último capítulo que temos disponíveis, né? Porque depois desse capítulo a gente vai ter que esperar lançar o quinto. Tudo isso parece ser uma mudança dramática da sua história original, Sr. Fisher. Não é verdade que você declarou inicialmente que não havia contato com Larry Johnson? Sim. Então você admite ter mentido em suas declarações originais? Sim, eu estava em choque, concorrido e pensei que a verdade só iria piorar as coisas. Que ninguém iria acreditar em mim e eu não sabia mais o que fazer. E como podemos confiar em qualquer coisa que você diz agora? Como vamos decifrar o que é verdade e o que é mentira? Tudo o que me resta é a verdade. É importante que as pessoas ouçam o que tem a dizer. Se elas acreditam ou não, bem. Eu espero pelo bem delas que acreditem. Isso é uma ameaça? É um aviso. Você quer nos fazer acreditar que ainda há uma assassina solta em Knockfell? Que todas as provas apresentadas hoje, o sangue das vítimas em suas roupas e pele, suas impressões digitais nas armas do crime, a filmagem de segurança, as testemunhas oculares, que todas essas coisas foram um tipo de armação criadas por quem? O departamento de polícia? Se o tribunal me permitir, eu gostaria de continuar meu testemunho. É importante que a história seja contada em ordem cronológica. Para evitar que os detalhes sejam levados fora de contexto, bom, mais do que já foram, irei permitir. Por favor, continue com seu testemunho, Sr. Fisher. Mas tenha em mente que estaremos aguardando por respostas a essas perguntas apresentadas pela acusação. Light22 mandou uma carta de fã-clube. Valeu, Light. Forte abraço, cara. Tudo será respondido. Então prossiga. Tá porra, mano. Eu quero saber pra onde isso vai. Eu tô dizendo, cara, tem algo muito errado acontecendo. Você viu o demônio outra vez? Não, eu não vejo desde que nós explodimos há anos. Eu cheguei cada centímetro do apartamento com o Super Gear Boy hoje de manhã e não achei nada. Ah, o Larry tá com o Super Gear Boy. Todos os fantasmas sumiram há semanas. Isso é um pouco estranho, mas quem disse que isso é algo ruim? Vai ver que eles finalmente conseguiram seguir em frente. Eu não sei, cara, eu tenho sentido algo horrível. Tipo, alguma coisa debaixo da minha pele rastejando por aí, escondida fora do meu campo de visão. É tipo a calmaria antes da tempestade ou alguma merda assim, eu consigo sentir se aproximando. O quê? Que déjà vu. Eu tenho sentido isso também, como se tudo estivesse coberto de névoa. E logo ali no meio dela, tivesse algo nos esperando para atacar. Sim, exato. Seja o que for, está vindo dos apartamentos. Então você vem dar uma olhada ou o quê? É claro que vou. Deveríamos chamar o Todd? Ele tem aula hoje. Larry tem barbicha. Eu estava esperando que ele tivesse alguma invenção nova ou algo assim, beleza. Ele esteve trabalhando em algo, mas acho que ele ainda não terminou. Foi mal.
movimentos de guitarra estão prontas, mas o Todd ainda não me mostrou como usar. É, o cemitério. Espero que funcione melhor que aquela caixa que eu fiz ano passado. É, eu prefiro manter minha guitarra em um só pedaço. Já tá tudo empacotado, quase. Quero terminar de levar tudo esse fim de semana. Vai ser legal finalmente sair daquele porão. Ah, então, aquele outro quarto que tá cheio de caixa vai ser o quarto do... vai ser o futuro quarto do Larry. Apartamentos Edson. Você percebeu que o Larry tá bombado? Caralho, agora que eu vi que o Larry tá bombadinho, velho. Que da hora. Certo, vamos lá. Estou logo atrás de você. Só conferindo. Eu não tô com o Super Gear Boy. O Sr. Edson tem guardado suas coisas aqui há tanto tempo, eu aposto que ele nem lembra o que tem nessas caixas. O quê? Você bibliou nas coisas do Terrence? Bom, sim, né, cara? Como eu não poderia, o cara nunca sai do quarto. Além disso, eu também queria ter certeza que ele não estava envolvido com um culto. Ok, beleza. Oh, bom dia, jovens senhores. Como vão vocês dois esse belo dia? Vamos bem, e você? Estou me sentindo ótimo. Tudo está tão calmo e pacífico por aqui. Tenho saudade de ter nosso querido Cell Fisher conosco. Ficarei triste em ver o Larry indo também. Vou sentir falta daqui também, mas admito que vai ser bom sair daquele porão. Além disso, relaxa, estaremos logo no fim da rua. Nossos jovens rapazes estão todos crescidos agora e prontos para a próxima etapa de suas vidas. Ah, valeu, Terrence. Desejo a vocês, garotos, nada além do melhor. Vocês realmente merecem isso. Valeu. Obrigado, Terrence. O Leonel tá explodindo o dedo no like, hein? Valeu! Já estamos com 23k do like. Essa véia não... Opa! O Edson ainda acha que ele está de férias ou algo assim. Eu não acho que isso vai acontecer. É, a véia tava morta há anos, né? Você disse que ela só meio que, tipo, desapareceu, né? Mas acho que foi só isso. Ela desapareceu como um fantasma antes de desaparecer. Não acho que ela era totalmente humana. Ela participou do culto por um tempo atrás, mas depois os impediu. Ou pelo menos tentou, o que mostra que ela era bem velha. Eu acho que ela era uma bruxa. Talvez fosse velha demais, talvez só tenha desistido de tudo. E aí, tá viva ainda, senhora Gibson? Tá viva essa velha também. Ei, senhora Gibson, nós estávamos... Caralho! Ela sabe guardar rancor. Ah, cara, tu matou o coelho dela há 10 anos atrás, velho. A velha tá puta ainda. Depois eu mexo nessa porta, pelo amor de Deus. Eu quero ver seu quarto, Larry. Sua mãe tá aí pra dar um oi pra ela? Ah, mas foi uma mudança que eu não sabia que precisava da época. Então fico feliz que eles tenham se desenrolado. Vai ser incrível morar com você e com o Todd. Mal posso esperar por isso, honestamente. Ah, mudança grande, Larry. Não tem problema se sentir emocionalmente. Não sentir emocional, beleza. Só quero ver se tá tudo em ordem. Só conferindo. Acho a senhora...
Acho que a senhora Gibson é um zumbi, caralho. Quarto antigo da Lisa. Putz, mano, será que a Lisa morreu? Putz! Ou a Lisa tá casada? Porque os últimos capítulos que eu vi a Lisa, ela tava sempre, tipo, ou doente, ou quebrada, ou pé quebrado, sei lá, velho. Tá, tudo bem. Eu tava sacudindo a cabeça com tanta força que ela saiu voando e bateu na minha cara. Tá tudo bem, você começou a chorar, porque você não... Ah. Memórias, Larry, memórias. Bom, também, o Larry não falou nada quando a gente visitou o quarto da Lisa, então provavelmente a Lisa não deve ter morrido nem nada. É porque eu preciso, certo? Beleza. Vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Eu não queria te chatear, mas eu acho que seu pai tem me contatado de alguma forma. Não tenho certeza se realmente é ele ou não, e por isso não te falei sobre isso antes. Além disso, ele me disse para mantê-lo seguro e não te contar sobre ele. Ele disse que se você soubesse a verdade, estaria em perigo. Se realmente foi seu pai, então bem... O importante é que ele não te abandonou. Ele sacrificou para tentar impedir o culto, para proteger você e a Lisa. Ele amava vocês dois mais do que tudo. Ele caiu aqui na Terra depois de perder sua planeta natal para uma praga assoma. Quê? Ele estava com sua irmã Evelyn, mas ela morreu no acidente ou se perdeu ao chegar ou algo assim. Ele não tinha muita certeza do que havia acontecido com ela. Você não vai dizer nada depois de tudo isso? Sabe, você não precisa inventar uma história maluca pra transformar meu pai em um herói. E ele é alienígena? Sério? Cara, isso não ajudou em nada na sua história. Tô te falando a verdade, Léo, eu juro. Certo, cara, tudo bem. A gente pode só parar de falar disso agora? Olha, eu escolhi falar a verdade. Eu falei, ó, eu escolhi falar a verdade. Então seu pai é um alien, cara. Então você é... Você é meio humano e meio alien, Larry. Seu pai era um Saiyajin. Tá, nada pra interagir. Eu quero interagir com tudo, cara. Eu sou uma pessoa bem interagida. Cheguei atrasada? Então, Reaque do Café. Estamos no capítulo 4. Eu já vou ver aquela outra porta, só quero... Cara, eu quero fuçar o que tiver possível pra fuçar aqui. Ah, agora dá pra abrir os outros apartamentos, é? Tá, eu vi outro por último. Parece que tem um painel escondido no fundo dessa gaiola. Eu nunca tinha notado antes. Tem um parafuso solto aqui, quase como se alguém já tivesse tentado abrir. Chave de fenda, beleza. Anotado. Pegaram uma chave de fenda ou alguma coisa pra tirar os parafusos da gaiola. E depois ir no apartamento... Tá, aquele apartamento lá. Puta que me pariu! Você cometeu um erro. Mas que porra é essa, cara? O fim será todos nós. O que isso quer dizer? Você não pode ficar aqui. Caralho, tá muito alto. A escuridão se unifica.
Mano, que porra foi essa?